evangelho de Cristo, no evangelho que Paulo prega, Cristo é suficiente. Aquilo que Cristo fez por nós é suficiente, e somente com a obra da cruz nós temos acesso ao Pai. Somente com a obra da cruz nós temos acesso à vida eterna. Essa é a diferença do evangelho dos falsos mestres e do evangelho de Cristo, que é ensinado por Paulo. E esses evangelhos falsos persistem até hoje. E você vai encontrar várias pessoas, vários lugares, dizendo que Cristo é necessário, mas não suficiente. Que você precisa crer em Cristo, mas precisa fazer uma série de outras coisas para ser salvo. Quando, na verdade, o verdadeiro evangelho é que a nossa salvação é somente e unicamente pela obra de Cristo, e que aquilo que Cristo fez é suficiente para a nossa salvação. Ok? Então, tendo esse contexto em mente, tendo a ideia de que Paulo está defendendo o seu apostolado, Paulo está defendendo o evangelho que ele prega, nós vamos então começar o estudo dessa carta. E Paulo não está para brincadeira. Nós lemos aqui a saudação, e na saudação Paulo já está fazendo uma defesa. Paulo já está aqui dando um primeiro start na defesa do seu apostolado. O que ele diz aqui? Verso 1, Paulo, apóstolo. Aí abre um travessão aí, né? Apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo já está aqui no primeiro momento, na sua saudação, dizendo: eu sou apóstolo sim. E não foi ninguém que me transformou em apóstolo, não foi ninguém que botou a mão na minha cabeça, não foi ninguém que derramou um chifre de óleo em mim. Foi o próprio Cristo que me instituiu como apóstolo. Foi o próprio Cristo e o Pai, porque o Pai ressuscitou Cristo, e Cristo ressuscitado apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Paulo já está aqui na primeira frase dizendo: eu sou apóstolo e ninguém pode tirar isso de mim, porque quem me deu esse apostolado foi o próprio Cristo. Quem me deu esse apostolado foi o próprio Deus Pai. É deles, e somente eles é que podem delegar o apostolado, porque o apóstolo, ele é um emissário, um apóstolo, ele é alguém enviado. Então só pode ser apóstolo aquele que realmente foi enviado pelo dono da mensagem, pelo dono do ministério. Então apóstolo é aquele a quem Cristo comissionou. Se não houver ninguém que tenha mais alguém que tenha visto Cristo em glória, e que Cristo tenha dito para ele ir às nações, pregar o evangelho, nós não temos apóstolos entre nós. Como diz o Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Os apóstolos que existiram são aqueles que estão nas Escrituras, porque eles foram comissionados diretamente por Cristo, e Paulo, ele também foi comissionado diretamente por Cristo. É isso que ele está afirmando. Então ele já no seu primeiro versículo, ele já introduz a defesa do seu apostolado, que era uma das acusações que faziam contra ele. Paulo é sim apóstolo, porque ele recebeu a sua comissão, ele recebeu a sua ordenança, o seu mandamento diretamente do próprio Cristo. E como eu disse, Paulo não está para brincadeira. Ele vem então na saudação também falar do evangelho, do verdadeiro evangelho. Verso 3, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui você já percebe que aquele nome que está acima de todo nome, que foi dado a Jesus Cristo, está aqui presente. Por quê? Porque o Senhor, que era o Pai, se você olhar para o Antigo Testamento, quem era chamado de Senhor era Deus Pai. No momento em que Jesus diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, você vai ver que todas as cartas de Paulo chama Deus Pai de Pai. E quem é chamado de Senhor é Jesus. Quem é o Kyrios, quem é aquele que está governando, quem é aquele que tem toda a autoridade, é Jesus. Então ele já está dizendo aqui, Deus é nosso Pai, mas quem é Senhor é Jesus, porque o Pai deu a ele o nome
que está acima de todo nome. E o nome que está acima de todo nome não é Jesus. Eu já falei isso aqui para vocês, que Jesus era um nome comum naquela época. Jesus era um nome que significa, era uma corruptela de Josué, que significa Deus salva. Então Jesus era um nome comum. O nome que foi dado a Cristo, que está acima de todo nome, é Senhor. Então ele continua no verso 4, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele está ressaltando já de início a morte substitutiva de Jesus. Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quando Cristo é morto, quando Cristo recebe o cálice da ira de Deus, ele está fazendo isso no nosso lugar. Então não cabe mais punição para nós, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. É sobre ele que Deus pune. Então a justiça de Deus foi satisfeita quando ele puniu os pecados em Cristo. Deus não está mais buscando aplicar em nós a sua justiça, porque todo aquele que está em Cristo já teve os seus pecados punidos. Deus já puniu. Então, se você está em Cristo, todo aquele que está em Cristo já teve os seus pecados punidos, passados, presentes e futuros. Não quer dizer que Deus deixou o seu pecado passar em branco. Não quer dizer que Deus passou a mão na sua cabeça como se você não tivesse pecado. Não é isso. Acontece que Deus leva o pecado a sério e o pecado precisa ser punido. Mas o pecado de cada um daqueles que está em Cristo foi punido em Cristo. Deus não deixou nenhum pecado passar em branco. Então, não há que se falar que o Evangelho é um Evangelho onde o pecado é relativizado, ou o pecado é algo que é meio que deixado de lado. Não, o pecado foi punido, só que ele foi punido em Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E Paulo vai mais além. Ele diz que ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, mas ele diz que isso também foi segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Esse sempre foi o plano de Deus. Aquele que deu a lei, aquele que escreveu lá com Moisés os mandamentos, aquele que entregou a lei no Sinai, esse Deus sempre planejou nos salvar, derramando sobre Cristo os nossos pecados. Jesus não é um outro plano, Jesus não é uma outra coisa, não, Deus, desde antes da fundação do mundo, já planejava que nós seríamos salvos através da morte do seu Filho, já planejava que os nossos pecados seriam punidos em seu Filho. A lei tem um outro propósito. O Deus que criou a lei é o mesmo Deus que puniu os nossos pecados na cruz. Não há nenhuma incongruência, não há nenhuma contradição. Paulo vai explicar isso ao longo da carta. O mesmo Deus que criou a lei é o Deus que nos salvou pela graça. O mesmo Deus que criou a lei é o Deus que nos salva pela fé. Não há conflito, não há contradição. Então Paulo já aqui nesses 5 primeiros versículos, na sua saudação, ele já diz: eu sou apóstolo, e o evangelho verdadeiro é o evangelho da substituição, onde os nossos pecados foram punidos em Cristo e nós estamos livres por causa disso. Nós estamos completamente perdoados, e isso é de acordo com a vontade de Deus e Pai, aquele que criou a lei, aquele que instituiu tudo o que vocês estão dizendo que eles devem obedecer.